que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse tudo o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu suplicaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. O Senhor é bondoso e compassivo e carinhoso. Perdoar de coração ao irmão. É o convite de Jesus para nós nessa liturgia de hoje e que na verdade se torna o desafio para nós cristãos e cristãs. Desde a semana passada estamos refletindo sobre essa temática da misericórdia. No domingo passado falávamos sobre a correção fraterna e a importância dessa dentro da comunidade. Não significa que ser misericordioso seja aliado ao aceitamento, da comunidade dos erros, ser conivente com o erro. Não pode ser conivente com a dificuldade, das pessoas. Mas isso não significa que ela pode se sobrepor ou mesmo julgar os irmãos. Apesar de que Cristo nos lembrou na semana passada que tudo o que for ligado na comunidade, aqui na terra, as coisas do céu, será ligado. Da mesma forma, assim será desligado. Hoje, então, nós nos encontramos com o desdobramento disso, desdobramento da correção fraterna. Por quê? Pedro chega para Jesus quando Jesus anuncia sobre essa dimensão da correção fraterna, do perdão, da misericórdia. Pedro meio que pergunta, se fosse no linguajar de hoje, diria: devemos perdoar, mas tem um limite, Jesus? Tem um limite para isso aí. E não é bem assim, Jesus diz que não. Para
essa dimensão da misericórdia. Até os próprios números usados na liturgia, no Evangelho, trazem para nós um sentido muito profundo das palavras de Pedro. Pedro pergunta a Jesus se pode perdoar o irmão até 7 vezes. O que significa isso? Não é um número que ele escolheu aleatoriamente. O 7 significa a perfeição. Então Pedro quer dizer assim: perdoei até 6 vezes. A 7ª vez, se meu irmão não alcançou a perfeição, já não é culpa minha. Então eu não preciso mais, não tenho mais obrigação de perdoar. Humanamente, nós responderíamos, sim, não temos mais obrigação de perdoar o nosso irmão. Mas Jesus nos ensina algo muito maior e que vai além da nossa própria compreensão numérica, matemática, racional, profunda, que é a da santidade. E nos lembra que para viver a dimensão do reino de Deus aqui, nós não podemos estabelecer limites para o perdão, para a misericórdia. Porque é assim que Deus age conosco. Porque é assim que Deus manifesta a sua misericórdia nas nossas vidas. Imaginemos se Deus colocasse aí um limite para as vezes que nós pudéssemos nos confessar, por exemplo, que nós pudéssemos pedir perdão. Quantos de nós, ou talvez todos nós, já teríamos atingido esse limite? Porque nós muitas vezes ofendemos a Deus. Mas a verdade é que a misericórdia de Deus, ela é infinita e ela não acaba para nós. E se ela não acaba na nossa vida? Se Deus não desiste de nós, por que muitas vezes no nosso caminhar nós nos colocamos assim? Nessa postura de juízes dos nossos irmãos e dizemos: olha, você só pode errar até quantas vezes ali. Às vezes até o nosso próprio ditado, nosso próprio linguajar fala isso, meu irmão pode pecar 1 ou 2 vezes, da terceira não passa. E isso é prejudicial demais. Existem pessoas que têm tanta dificuldade nisso que às vezes nem sabem mais por que guardam o rancor, o ódio contra o vizinho, contra um parente, contra uma pessoa que era amiga sua. Nem sabem mais o porquê que ela guarda aquilo no seu coração. Mas guarda. Guarda porque as pessoas prezam muito pelo orgulho, como se o orgulho fosse algo bom. O orgulho é um vício. Nós precisamos ter autonomia, precisamos ter autoestima, mas guardar o orgulho no nosso coração é abrir porta dentro dele para a autossuficiência, a prepotência. Quando os nossos primeiros pais pecaram, quando Adão e Eva pecaram, eles não pecaram por outra ordem de pecado que não fosse a vontade de ser com Deus. E ser com Deus não no sentido de assemelhar as ações de Deus, porque para isso Deus nos já havia criado eles à sua imagem e semelhança, criou a todos nós, a imagem e semelhança dele. Mas o pecado de Adão e Eva está na vontade de querer ter o mesmo poder de Deus, querer ser superior, E aí isso é carregado muitas vezes para a nossa dimensão das relações. Queremos às vezes nos portar diante do nosso irmão como se fôssemos deuses, como se fôssemos capazes e tivéssemos o direito de julgar os nossos irmãos e irmãs. E Jesus nos lembra que isso é extremamente prejudicial e totalmente contrário à dinâmica do reino de Deus. Nos lembra também a primeira leitura do livro do Eclesiástico, que nos diz que até mesmo aquele que não é temente a Deus, ele sabe que o perdão e que a misericórdia é essencial para a dimensão da vida humana. Todos nós temos consciência disso. Todos nós já ouvimos inúmeras vezes este Evangelho, os Evangelhos que nós refletimos durante essa semana, no domingo passado. Mas por que muitas vezes nós teimamos
dispensar misericórdia e não perdoar? É porque nós vivemos em uma sociedade que prega muitas vezes o contrário. Aquele que é disposto a perdoar, aquele que é disposto a dispensar misericórdia, aquele que é disposto a acolher o seu irmão, não é visto com bons olhos dentro da sociedade. Ao contrário, é visto como fraco, é visto como uma pessoa sem personalidade. E não é assim. O Senhor nos convida a revertermos esta dinâmica que está tão presente, está tão propagada aí no mundo afora. E fazer esta experiência dos 70 vezes 7. Perdoar quantas vezes for necessário. Perdoar quantas vezes o meu irmão precisar de mim e do meu perdão. Nós estamos lembrando, neste mês de setembro, das doenças psíquicas, chamado Setembro Amarelo, e eu arrisco dizer, e na verdade baseado aí em inúmeras pesquisas da psicologia, da psiquiatria, que diz que muitas pessoas que carregam, que levam para as suas vidas essas marcas, né, das doenças psicológicas, psíquicas, elas muitas vezes desenvolveram isso pela falta de perdão, pela incapacidade de perdoar, seja outras pessoas, seja os seus antepassados ou até mesmo os seus genitores, os pais, os irmãos, que seja. Às vezes pessoas que não têm a capacidade, o próprio Deus, né, atribuem a Deus coisas ruins que aconteceram em sua vida e tem mágoa de Deus. Enfim, né, qualquer uma dessas realidades vai deixando o nosso coração mais fragilizado, vai deixando o nosso coração mais também, ao mesmo tempo que fragilizado, endurecido, no sentido de não abrir as brechas necessárias para que aquilo se cure durante a nossa existência. E chega um dia que o corpo cobra, que a mente cobra, e que aí vem, então, essas doenças. Nós precisamos ser vigilantes nesse sentido, usando as palavras do Evangelho. Precisamos estar atentos para sermos gratos a Deus. Eu falo da gratidão porque só é capaz de perdoar aquele que sabe que muitas vezes foi perdoado por Deus e quantas vezes for necessário, Deus o perdoará. E quando nós sabemos e temos consciência disso, nós temos no nosso coração uma imensa gratidão, uma dívida que nunca será paga se nós não dispensarmos este perdão. Às vezes alguns podem dizer, mas eu não preciso perdoar para viver bem. Aí vem a segunda leitura e São Paulo nos lembra que ninguém vive e ninguém morre para si mesmo. Não é possível, né, você levar a sua vida de uma maneira tranquila, de uma maneira pacífica, de uma maneira santa, se você não aprender a perdoar. Por isso, o convite para nós, nesta noite, é esse. Deixar que Deus sare estas feridas que estão nos nossos corações. Perdoar, dispensar o perdão. Seja das coisas mínimas, né, do dia a dia, das coisas que possam ter acontecido recente, essa semana, sejam talvez coisas que aconteceram há anos e que talvez nós nem lembremos mais do que de fato aconteceu, qual a origem daquela mágoa no nosso coração. Entendendo que tudo isso, se deixarmos fluir no nosso coração, é como as raízes. Qual as raízes que estão presentes em nós? É a raiz da santidade, a raiz do amor, da misericórdia, ou as raízes do rancor, da raiva, do ódio? Precisamos então cortar o mal pela raiz e deixar que a misericórdia de Deus possa então nos abrir para a vivência de uma santidade mais perfeita, de um dispensar mais pleno da santidade que Deus coloca nos nossos corações. Sejamos misericordiosos e nos abramos ao perdão. É
o grande convite de Deus para nós. Perdoar de coração significa dar a oportunidade aos nossos irmãos e irmãs e também a nós mesmos de viver uma santidade verdadeira e uma vida de liberdade. Assim seja. Amém.